O silêncio da noite na estrada de terra da floresta foi quebrado por latidos incessantes. A policial Grace Turner bateu a porta da viatura com força, e o som se espalhou pelo ar úmido. Sua lanterna cortou a névoa fina, iluminando um pastor alemão parado rigidamente, o pelo eriçado, os dentes à mostra diante de um carvalho antigo e imponente. Calma, garoto, ela murmurou, a mão apoiada no coldre. O que foi? O nome do cão era Rex. Não se tratava de um animal comum. Ele havia sido um cão policial, agora aposentado e vivendo com Grace desde que seu antigo treinador falecera. Mas naquela noite, algo o arrastara para o meio da mata, latindo sem parar, ignorando todas as ordens. Agora, tremia, os olhos fixos no tronco como se ali houvesse algo vivo. Grace ergueu a lanterna e paralisou. Havia uma protuberância estranha na base da árvore, uma saliência anormal coberta de musgo e terra. Não parecia natural, como se algo estivesse preso ali dentro. Antes mesmo de se aproximar, já sabia que aquilo não pertencia àquele lugar. Rex, o que você achou? Sussurrou, enquanto o vento assobiava entre os galhos. O cão arranhava a casca com desespero, as unhas arrancando lascas de madeira. O som fez o coração de Grace acelerar. Ela deu um passo à frente, os dedos roçando a superfície áspera, e então prendeu a respiração. Sob a casca, algo liso e gelado. Metal? Recuou rapidamente e acionou o rádio. Em poucos minutos, reforços chegaram. 2 outros policiais e um bombeiro local, este último carregando uma serra pequena. Com cuidado, começaram a cortar a casca grossa, e o ar se encheu do cheiro de madeira velha e combustível. A cada pedaço removido, o som da serra ecoava mais alto, até que algo metálico tilintou. Grace se ajoelhou e, com as luvas, afastou os últimos fragmentos de casca. Letras desgastadas, mas legíveis, surgiram, desaparecido desde 1987. Propriedade de Elliot Hawkins. Sua boca secou. Ela conhecia aquele nome. Elliot Hawkins era um menino de 10 anos que sumira há 38 anos, exatamente naquela floresta. O caso permanecerá sem solução por décadas, e seus pais haviam morrido sem nunca descobrir o que acontecerá com ele. Não pode ser, pensou, enquanto a garganta se apertava. Eles continuaram cortando, e pouco a pouco a protuberância se abriu, revelando uma caixa de metal enferrujada que havia sido completamente engolida pelo tronco ao longo dos anos. Os policiais se entreolharam, atônitos. Grace se ajoelhou novamente, as mãos trêmulas ao abrir a caixa. Dentro, envolto em um cachecol vermelho desbotado, havia um caminhãozinho de madeira, uma carteirinha escolar e um bilhete dobrado, protegido por um plástico. Desdobrou-o com cuidado. As palavras saltaram aos seus olhos, e de repente ela sentiu o ar faltar. Se alguém encontrar isto, por favor, diga à minha mãe que tentei voltar para casa. Mas o homem disse que eu não podia. Ele me trancou aqui. Ouvi sirenes uma vez. Gritei. Mas ninguém me ouviu. Estou com medo. Meu nome é Elliot Hawkins. A floresta ficou em silêncio. Até Rex parou de latir. Grace sentiu um nó no estômago, e as lágrimas brotaram. Meu Deus, murmurou. O bombeiro se aproximou. Então a árvore cresceu em volta da caixa? Grace assentiu, sem palavras. O menino deve ter escondido aquilo antes. Não conseguiu terminar a frase. Todos ali entenderam. O garoto nunca conseguirá sair. Mas então Rex latiu novamente, correndo para o outro lado da árvore. Farejou o chão e começou a cavar com frenesi. Grace correu até ele, iluminando o local. Algo branco e pequeno despontava da terra. Ossos. Ossos minúsculos. Suas mãos tremiam enquanto se ajoelhava e afastava a terra, revelando a ponta de um tênis infantil, meio enterrado, com as mesmas iniciais gravadas, IH. Os policiais ficaram em silêncio. Um deles sussurrou, ele esteve aqui o tempo todo. Grace não conseguiu conter as lágrimas. Caiu de joelhos, uma mão apoiada no dorso de Rex. Você o encontrou, garoto. Depois de todos esses anos, você o encontrou.
Na manhã seguinte, a notícia se espalhou por todo o condado. A floresta foi isolada, e a perícia confirmou: os restos eram de Elliot Hawkins. O bilhete sobrevivera graças ao plástico, e a caixa fora preservada pela própria árvore. Uma vida esquecida finalmente vinha à tona porque um cão se recusará a parar de latir para um velho carvalho. Naquela noite, Grace voltou à árvore, observando o pôr do sol alaranjado filtrar-se entre os galhos. Rex estava ao seu lado, o rabo apoiado em sua bota. Sabe, talvez algumas coisas não sejam coincidências. Talvez você tenha sido deixado aqui por um motivo, disse ela. Rex a encarou, os olhos calmos, quase humanos. Grace sorriu levemente. Você devolveu a voz a uma criança perdida, Rex. Trouxe paz a uma família que nunca teve respostas. Colocou uma pequena placa na base da árvore, com os dizeres, em memória de Elliot Hawkins. Perdido, mas nunca esquecido. E quando o vento soprou entre as folhas, Grace teve a impressão de ouvir uma risada infantil, leve, como um agradecimento de uma alma finalmente livre. Na noite anterior à partida, Grace sussurrou: bom trabalho, parceiro. Rex abanou o rabo uma vez, e pela primeira vez em anos, a floresta ficou em silêncio.